Olá, bem-vindos! No programa anterior, dissemos que, para evitar que os filhos estejam na geração mimimi, os pais devem se reconhecer como superprotetores e então entender por que agem dessa forma. Mas afinal, como educar sem superproteger? Na realidade, a resposta é muito simples. Quer educar seus filhos sem superproteção? Então, imponha limites. Veja bem, ouvimos falar com muita frequência da importância de colocarmos limites na criança, para que se desenvolva menos desajustada frente às limitações impostas pela vida. Mas impor limites é hoje uma das grandes dificuldades dos pais, haja vista o que temos visto, sobretudo na mídia. Alguns deles acham que os filhos deixarão de amá-los ou os amarão menos caso permitam que os filhos vivam frustrações, colocando-os numa bolha. Os limites são gestos de amor, na verdade. Por quê? Porque dão referenciais para que a criança possa se pautar na vida de modo adaptado, de modo ajustado, considerando as exigências da realidade objetiva. Os limites precisam serem justos, serem coerentes e, sobretudo, serem efetivados. Ou seja, você tem que colocar um limite que faça sentido para a idade da criança, para aquelas circunstâncias. Certa vez eu atendi uma família aqui no meu consultório que os pais estavam indo para um restaurante e o limite era um dos filhos não se servir da refeição que iam fazer, por conta de uma punição que estava sendo dada. Não tinha coerência nenhuma essa punição naquele contexto. Percebem? Isso não é dar limites. Isso é confundir os limites para si próprio e para os filhos. Uma vez os limites sendo colocados, devem ser mantidos, para que não incorra na síndrome da porta giratória. Isto é, hoje pode, amanhã não pode. Por quê? Porque isso promove na criança dúvidas e, por conseguinte, manipulações. Porque as crianças são muito espertinhas. E quando as crianças se desenvolvem em liberdade sem limites, experimentam sentimentos de abandono. Porque tudo ela pode. E aí ela vai para a casa do amigo, ela vê na escola que as coisas não são assim. Nem tudo ela pode. Ela tem que esperar horários, ela tem que seguir regras, ela tem que ouvir não e se administrar em função desse não, para que ela consiga esperar o momento do sim e assim sucessivamente. E ela se angustia e ela se torna insatisfeita, porque ela entende que está diferente do que ela está sendo ensinada na sua formação. Desse modo, limites devem ser colocados quando necessário. Caso contrário, não dá à criança a possibilidade de errar e de acertar, de valorizar a própria experiência e a consequência lógica de seu comportamento. E isso possibilitará condições de descobrir e formar a partir de vivências próprias, de valores próprios, de questionamentos e posicionamentos que ela terá ao largo da vida. Por exemplo, no espaço de um ano, você, pai, quantas vezes presenteia o seu filho? Você sabia que uma criança presenteada em excesso vai entendendo que a vida tem esse funcionamento? Ou seja, a vida realizará todos os seus desejos e a realidade objetiva é bem diferente disso. Não é assim. Portanto, não dê presentes para além das datas convencionadas, nem mesmo aqueles de R$ 1,99, os chamados baratinhos, que na verdade confunde a criança porque ela vai se enchendo, se abastecendo de algo que ela nem cria expectativas. E isso é muito ruim. Outra coisa, se seu filho tem um problema na escola, não passe na frente dele. Permita inicialmente que ele próprio tenha a oportunidade de buscar soluções para o conflito que está vivendo, mesmo que você o considere muito pequeno. Acredite em si para acreditar nele. Percebem? Percebem como são coisas do cotidiano que fazemos até sem perceber, mas que geram a superproteção? Na verdade, você pai, você mãe, que impõe limites, terão sua imagem melhor formadas por seus filhos e para os seus filhos. Serão mais respeitados. E por que isso acontece? Porque limites são alicerces, são como pilares para uma vida emocionalmente saudável. Faz sentido para você?
Então continue nos acompanhando por aqui e até o próximo programa. Até lá, obrigada.